Deus criou Eva e a levou para que fosse julgada por seu marido Adão. É o que diz o Gênesis. Isso significa que Deus estabeleceu em Eva certas inclinações para sua aparência, para que ela fosse julgada como adequada. E essas inclinações são ordenadas corretamente para as mulheres. Essa é uma das razões pelas quais é bom que as mulheres cuidem da casa, porque é mais provável que elas garantam que tudo seja organizado adequadamente. O segredo é não ir ao excesso nem à falta nessa inclinação natural. Há uma certa psicologia, portanto, que Deus colocou na mulher, que é adequada para elas usarem maquiagem e joias, que não são adequadas para os homens, porque a maquiagem e as joias mudam a aparência para torná-la mais adequada, ou mais agradável, mais formosa. Portanto, é algo mais próprio para as mulheres, pelo fato de terem sido criadas com essa inclinação. Para os homens, sua preocupação com a aparência não deve ser: ah, será que ela vai gostar? Se ele pensa assim, nós temos um problema. Mas a aparência dele é mais um meio para a manutenção, para a higiene, para desenvolver um trabalho, para ser agradável e adequado aos clientes, por exemplo, quando vêm. De modo geral, os homens não devem usar maquiagem. Há algumas exceções, como por exemplo no teatro ou na TV, para aparecer um rosto ferido, etc. Ou também, quando no teatro é necessário pintar uma imagem específica de uma pessoa, então eles farão isso. É perfeitamente aceitável, porque ele não está fazendo a maquiagem para se enfeitar. A mesma coisa, portanto, se aplica às joias. Não é adequado para homens usar joias, exceto em um caso em que há a manifestação de alguma excelência. Por exemplo, uma aliança de casamento. É uma excelência ser casado. É uma excelência estar numa aliança sacramental. E é também um sinal para as outras pessoas que ele não está disponível. Um bispo, por exemplo, usará um anel episcopal e uma cruz peitoral. É um sinal do seu ofício. Coisas assim. Externamente, não é apropriado que os homens tentem ser o sexo mais belo. Isso é mais apropriado para as mulheres, que são mais delicadas, mais gentis. Não estamos falando aqui da beleza interior, mas da aparência exterior. É efeminado um homem querer ser mais belo que a mulher. Então, e a moralidade da maquiagem? Inevitavelmente, sempre há alguém que vai dizer que não se deve usar maquiagem. Às vezes isso acontece pelo fato de que eles leem alguma coisa de Santo Agostinho em que o santo condena categoricamente qualquer tipo de maquiagem. Mas há uma razão específica para isso. Para as mulheres solteiras, nada proíbe a acentuação de alguma beleza concedida a elas por Deus, através do uso da maquiagem. Para a mulher casada, é próprio delas, por esse estado, usar joias ou maquiagem como forma de adornamento para agradar o marido. É justo que a mulher se arrume para o marido, o que é irônico, porque quando a pessoa se casa, o que ocorre é que elas ficam desleixadas e todas as manhãs ao acordarem se aparece toda ali descabelada. A maquiagem deve ser feita de maneira correta. Porém, maquiagens que alterem a aparência para que a sua verdadeira beleza ou a falta dela não possa ser verificada, aí acontece o pecado da simulação. E é isso que Santo Agostinho estava falando. Simulação é como mentir. Mentir é dizer o falso para enganar. Essa é a definição de mentira. Simulação é fazer o falso para enganar. Então, o que eles têm em comum, simulação e mentira, é o engano. Mas um se faz na fala e o outro na ação. Por exemplo, se você vir um cara dirigindo, né, passando num carro branco, indo para a esquerda, aí vem o policial e pergunta: você viu o carro? Um carro branco passando aqui? Aí você aponta para o outro lado, para a direita. Isso se chama simulação, é uma mentira. Tem um outro nome para isso também, que se chama hipocrisia. Agora, esse é o problema com a maquiagem excessiva, porque é uma simulação. Porque o que se faz é mascarar o que é feio, fazendo ele ali parecer bonito. Então, o ponto é que as mulheres podem usar maquiagem, desde que não altere a aparência de tal forma que a verdadeira aparência não possa ser reconhecida. Esse é o princípio de Santo Agostinho. Você pode acentuar a beleza. Agora, isso é uma linha muito tênue, é verdade. De qualquer maneira, é preciso moderação. Muita maquiagem é uma manifestação de uma falta de modéstia. O uso da maquiagem não deve resultar de nenhum outro motivo. E isso é uma coisa que Santo Agostinho falava. Não pode proceder do orgulho, da vanglória ou de qualquer outro desejo desordenado de beleza. A moral da história é que as pessoas deveriam apenas ficar felizes com o que Deus as deu. O uso masculino da maquiagem fora do teatro é desordenado, pois é contrário ao costume. Santo Tomás diz que o costume tem força de lei.
E não é lugar dos homens ser o gênero mais formoso, mais belo, mais agraciado, como eu mencionei. E, portanto, é incongruente ou efeminado fazê-lo. Não é apropriado que os homens busquem os mesmos tipos de aprovação que as mulheres buscam. Deus nos criou de maneiras diferentes, por razões específicas, e devemos agradecer a Deus por isso. Não é uma boa ideia tentar borrar as distinções. O uso da maquiagem para restaurar a ordem da natureza é permitido, e em alguns casos pode ser necessário para evitar aquele vício que nós falamos no vídeo passado, a admiratio. Em outras palavras, suponha que você tenha aquela cicatriz gigante no rosto. Pode cobri-la para restaurar a ordem que a natureza normalmente teria. A mesma coisa se aplica mesmo para os homens. Se for o tipo de coisa que você sabe, né, que se há uma deformidade que vai chamar a atenção indevida para si mesmo, algo assim. Se for apenas uma pequena cicatriz, você devia ser homem e ignorar isso, né? Mas nada diz que eles não possam usar, né, não possam usar maquiagem para restaurar essa ordem da natureza. Em alguns casos pode ser realmente necessário, né, usar maquiagem. Se for o tipo de coisa que toda vez que alguém vê é como se, o que é isso no seu rosto? Então talvez deva fazer algo para encobrir um pouco. Mas isso é para que possa restaurar a ordem da natureza. É próprio para as mulheres usarem joias para se adornarem para o marido, ou para acentuar algum aspecto de sua beleza, e valorizar o que Deus lhes deu. Mas isso deve ser feito com moderação, senão ela peca por excesso. Aí seria imodesto. O pessoal vai perguntar a respeito de relógio, né? Se não pode usar relógio. Não é uma joia. Uma joia seria algo puramente decorativo, mas hoje é possível fazer do relógio uma joia assim também. Os mesmos princípios da maquiagem regulam as joias, exceto uma coisa, né? Então, são os piercings. Fazer piercing em certas partes do corpo seria pecado grave, inclusive. Por exemplo, quando se enfia um osso no nariz. Também é falta de decoro e comungar com piercing na língua. Não se recebe Deus assim, não é justo, não é digno. Deixando de lado as motivações que levam as pessoas a furarem a língua. Da mesma forma que não é apropriado para um homem usar maquiagem, assim também não é apropriado usar joias, a não ser que essas joias tenham alguma importância específica em relação a algum ofício ou excelência. Parte do problema vem com homens e mulheres usando as mesmas coisas, os mesmos tipos de joias, o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo tipo de tudo, né? Tem uma certa androgenia que está começando a acontecer. Androgenia é alguém que tem características tanto masculinas quanto femininas. Você vê as pessoas na rua e não consegue descobrir, distinguir se é um homem ou se é uma mulher. Uma das categorias de inclinações naturais que temos é a da preservação do nosso ser, assim como ele é. O que significa que há uma inclinação natural para querer permanecer masculino e para a mulher permanecer mulher. Então, o fato importante é que elas devem ter um certo prazer em ser mulher e o homem um certo deleite em ser homem. Essa promoção da androgenia é uma das principais razões pelas quais os homens não devem usar joias ou maquiagem, porque deve haver uma delineação clara entre os gêneros, em prol dos códigos morais e culturais, assim também para a criação e educação das crianças e dos adultos. E a tatuagem? Tatuagem é um pecado contra a justiça, enquanto forma de mutilação. É contra aquela primeira categoria de inclinação natural que Deus colocou em nós. Mas também na forma externa da tatuagem é contra a modéstia, porque tatuagens não são propriamente humanas. Elas só são permitidas quando há alguma necessidade grave, né? Por exemplo, no meio militar, se for necessário identificar um soldado porque ele está num tipo de operação que pode causar a perda da sua identidade, né? Ou na prisão para os prisioneiros, para identificá-los. Por quê? Vou explicar aqui que São Tomás, ele coloca que o Estado tem o direito de fazer mais, né? São Paulo mesmo fala, não é em vão que a autoridade maneja a espada. Então as autoridades têm o direito de fazer o mais, ou seja, de executar as pessoas, né? Os delinquentes. Se elas têm direito de fazer o mais, têm direito de fazer o menos, que no caso seria mutilação ou tatuagem. Mas elas devem ser para o bem comum. Não pode sair mutilando as pessoas, né? Escrever na testa, eu sou ladrão e vacilão. Para fazer uma tatuagem deve haver uma justa razão para tanto, né? Seja ali aos soldados, seja aos prisioneiros. Uma vez que uma pessoa se tatuou, ela não é obrigada a restaurar a ordem da natureza, removendo-a, a menos que as tatuagens, por sua própria natureza, causem admiratio, se não puderem ser cobertas. Ou seja, se você fez uma tatuagem que causa admiratio, não está obrigado a removê-las, a não ser que ela não possa ser coberta. Vamos supor que eu fiz no braço, um dragão aqui gigante. Então eu tenho que cobri-la com roupa. Mas vamos supor que eu fiz na cara, né? Então eu tenho que dar um jeito nessa tatuagem, porque ela causa uma admiratio. E alguns tipos de tatuagens são simplesmente imorais, né? Escrever um palavrão, alguma coisa assim, então deve-se fazer alguma coisa com elas.
O pecado original muitas vezes faz a preocupação que as mulheres têm pela sua aparência, torna essa preocupação excessiva e desordenada. Portanto, as mulheres devem buscar moderação e abnegação a esse respeito. Há também uma distinção entre o que é permitido, ou seja, uma distinção entre a mulher poder usar maquiagem e dever usar maquiagem. A mulher usar maquiagem não é pecado, assim como a mulher usar calças não é pecado, né? Apesar das pessoas dizerem que é. Na verdade, certas calças são realmente mais modestas do que certos vestidos. Mas, assim como uma coisa é permitida, isso não é necessariamente o que é perfeito. Então, a perfeição, na verdade, consiste, no caso da modéstia em relação à maquiagem e joias, mais do lado da falta, do defeito, do que do excesso, obviamente. E também ajudará a mulher que usa menos a resguardar a modéstia, a humildade, em relação principalmente à vanglória e à apreciação pela providência de Deus em relação à sua aparência, aquilo que Ele concedeu a ela, a beleza ou a falta dela. Então, é uma coisa boa para realmente fomentar um certo tipo de apreciação pelo que Deus nos deu.